Bom, gente, vamos fazer uma revisão da operação de divisão, certo? Vamos começar aqui falando um pouquinho. Bom, de acordo com o nosso material, tá meio embaçado, deixa eu dar uma melhorada. Pronto. De acordo com o nosso material, a divisão tem a ver com a multiplicação, pois a multiplicação nada mais é que uma soma de parcelas iguais. E a divisão? A divisão é a sua inversa. Como assim? Ela desfaz o que a multiplicação faz, certo? Quando eu digo que 8 vezes 4 é igual a 32, vamos observar o que faz a divisão. 32 dividido por 4 é igual a 8. Tudo bem. Veja, de início era 8 vezes 4 igual a 32. Aqui é uma multiplicação. A divisão, ela chegou e pegou o 32, dividiu com uma parte, chegou a 8, certo? Ela desmanchou esta operação aqui, utilizando os mesmos números, certo? 32 dividido por 4 é igual a 8, ou 32 dividido por 8 é igual a 4, ou seja, pegando o 32, que é o total, dividido pelo primeiro número, chegou e descobriu o segundo. Pegou o 32, que é o total, e dividiu com o segundo número, descobriu o primeiro, certo? Bom, outros casos. 12 vezes 2 é 24. E se eu pegar 24 e dividir por 2? Quem é que eu vou encontrar? Vou encontrar 12. 4 vezes 6 é 24 também. E se eu pegar 24 e dividir por 6? Eu vou achar quem? Vou achar o primeiro número, que é 4. 5 vezes 2 é 10. E se eu pegar o 10, o resultado aqui, e dividir por 2? Vou encontrar o primeiro número. Por isso que a divisão é chamada de inversa da multiplicação. Porque ela desfaz o que a multiplicação faz, certo? Chegando à origem, certo? Do mesmo modo que a multiplicação tem técnica, a divisão também tem. Então, quando é que a gente deve utilizar a divisão? Certo? Claro, não são todos os casos que a gente utiliza a divisão, mas existem aqueles casos que a gente utiliza bastante a divisão. Quando é que a gente utiliza? Em primeiro lugar, a divisão ela é usada quando queremos dividir, distribuir ou repartir um total em partes iguais, certo? Digamos, eu quero pegar R$ 100 e eu quero pegar e dividir para 4 pessoas. Pronto, eu quero R$ 100. Vou pegar esses R$ 100 e vou, digamos, dividir para 4 pessoas. Eu quero que divida de uma maneira que cada pessoa daqui receba por igual. Eu não quero que um receba mais do que o outro, certo? Então eu vou, no caso, distribuir ou repartir o total em partes iguais. A divisão também é usada quando queremos medir quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, certo? Existe essa questão aí de quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, certo? Então vamos lá. A divisão no dia a dia. Imagine estas situações. Você e alguns amigos foram comer pizza. Na hora de pagar a conta, vocês terão de dividir a despesa. Para saber quanto cada um pagará, basta dividir o valor total da conta pelo mesmo número de pessoas que comeram pizza. Nesse caso, é esse daqui, certo? A gente vai pegar o total da conta e dividir pela quantidade de pessoas para poder todos pagarem por igual. Ninguém pagar a mais ou a menos que outro. Certo? Aí agora, digamos, você trabalha no setor de empacotamento de uma fábrica. Chegaram 10.000 peças para serem arrumadas em
pacotes de uma dúzia. Todo mundo sabe que uma dúzia são 12. Para saber o número de pacotes feitos, é necessário dividir 10.000 por 12. Quanto 10.000 vai caber em 12, certo? Então é esse caso aqui, certo? A divisão é usada quando queremos medir quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra maior, certo? Tipo, eu quero saber o número máximo que cabe dentro dessa quantidade. Digamos, eu tenho 50 itens, quero distribuir, digamos, colocar em caixas que só cabe 3 itens. Aí 50 itens. Aí quantas caixas de 3 itens eu vou precisar? Aí então é esse caso aqui. Vou querer saber quantas vezes a quantidade de 100 itens cabe dentro de outra, certo? Então vamos lá. Um outro detalhe importante na divisão é como ter certeza de que está correta a divisão. A gente pode realizar a divisão, mas a gente às vezes pode ficar na dúvida. Será que eu fiz a divisão e essa divisão está correta? É sempre importante verificar o resultado de uma operação. No caso da divisão, temos sempre 2 verificações a fazer. Bom, como é que eu sei que uma divisão está correta? Como? Primeiro item, eu vou ver se o resto é menor que o divisor. Segundo, eu vou ver se o quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Tipo, temos aqui um exemplo. Aqui pegou, digamos, vamos pegar aquele exemplo inicial. R$100, eu vou dividir para 4 pessoas. Para dividir, eu uso esse método aqui. Digamos, 1 é pouco. Então, eu vou utilizar 10. 10 dividido por 4 dá quanto? 2. 2 vezes 4, primeiro a gente dividiu, aí agora a gente vai fazer a inversa da divisão, que é a multiplicação. E a inversa da multiplicação é a divisão. 2 vezes 4 é 8. Aqui tem 10, então é 8. Aí aqui eu vou fazer uma subtração. 10 menos 8 dá 2. Próximo número que eu vou colocar vai ser este 0 aqui. O 0 vai ficar aqui ao lado do resultado. 20 dividido por 4 dá quanto? 5. 5 vezes 4 é 20. Pronto, aí eu vou fazer uma subtração aqui. 20 menos 20, 0. Pronto. Nesse caso aqui, será que está correta essa divisão? Eu vou analisar. O resto é menor que o divisor. Onde é que está o resto? Onde é que está o divisor? Onde é que está as coisas? Esse 100 aqui é o chamado dividendo. Certo? Aqui é o dividendo. Esse 4 aqui é o divisor. Esse 25 aqui é o quociente. Quociente. É a mesma coisa que resultado. Certo? E aqui é resto. Esse resto, para poder estar certo, ele tem que ser menor que esse divisor. O resto aqui é 0 e o divisor é 4. Então, de fato, ele é menor que o divisor. Está correto. Agora, e se eu pegar o quociente, que é 25, vezes o divisor, que é 4, mais o resto, que é 0, isso vai dar aqui o dividendo, que é 100. Será que essa continha dá 100? Bom, bora ver. 25 vezes 4 é 100. 100 mais 0 é 100. Então, essa divisão aqui está correta. Muito bem. Aqui, digamos, pegou 253 e dividiu por 5. O 253 é o dividendo, o 5 é o divisor. Aí o quociente é 50 e o resto foi 3. Certo? Aqui já está a continha prontinha. Então, veja o seguinte. Vamos analisar se aqui está certo. Primeiro, o resto é menor que o divisor. Vamos ver se é. O resto aqui é 3. 3 é menor que o 5. O 5 é divisor. Então, aqui está tudo bem. Agora, e se eu pegar o quociente vezes divisor mais resto?
Será que vai dar igual a 253? Vamos ver. 50 vezes 5, quanto é? 50 vezes 5 é 250. Mais 3, que é o resto. Dá 253, ó, igualzinho. Então, essa divisão aqui está correta. Ok? Um outro detalhe é em relação aos zeros. Pode acontecer de, digamos aqui, uma continha, o dividendo ser zero e o divisor ser diferente de zero. Como exemplo aqui, 0 dividido por 8. Vamos pensar aqui, eu tenho R$0. Vou dividir para 8 pessoas o meu R$0. Cada pessoa vai ficar com quantos reais? É óbvio que cada pessoa vai ficar com R$0. 0, pronto, deu 0. 0 vezes 8 é 8. Aqui, 0 menos 0 é 0. Então, veja o seguinte. Dividendo é 0. Aí, divisor é 8. Quociente é 0. E o resto é 0. Será que está correta essa conta? Com certeza. Com certeza está. Certo. Por quê? Por que está correto? Porque, veja, o resto, ele deu menor que 8. E se eu pegar a quociente, que é 0, vezes 8, mais o resto, ó, 0 vezes 8 é 0, mais 0 vai dar igual ao dividendo. Então, veja o seguinte. Se é 0 e eu vou dividir por alguém, todos vão ficar com 0. R$0 dividido para 15 pessoas. Todo mundo vai ficar com 0, certo? Na operação inversa, a multiplicação, porque, ó, divisão é inverso da multiplicação. A multiplicação é inverso da divisão. 0 vezes 8 é 0. Certo? Ó, se for utilizar, 0 vezes 15 é 0. Agora, uma coisa que a gente tem que ver. No caso, aqui foi o caso do dividendo ser 0. E se for divisor, eu tenho R$8 e vou dividir para 0 pessoas. Vou dividir para ninguém. Olha, gente, se eu for dividir algo para alguém, esse alguém é uma pessoa. Certo? Uma pessoa, não sei, um local. É uma coisa. Agora, eu pegar R$8 e dividir para ninguém, ninguém é como se não existisse nada com quem eu fosse dividir. Então, aqui é uma coisa que é impossível. Eu não posso dividir algo se não existir alguém que eu possa dividir. Certo? Aqui é impossível. Ou seja, não existe nenhum número aqui que vai ser o resultado dele. O resultado dessa divisão. Certo? Isto significa que o divisor tem que ser um número sempre diferente de 0. Ó, esse divisor aqui, que deve ficar aqui, ele não pode ser 0. Caso ele seja 0, vai ser algo impossível. Certo? Impossível. Então, em relação a esse algo impossível, a gente tem que lembrar do chamado primeiro mandamento da matemática. Qual é o primeiro mandamento? A gente sabe que existem vários mandamentos em si, mas existe um primeiro mandamento da matemática. Qual é? Jamais dividirás por 0. Certo? Que fique bem claro. Jamais dividirás por 0.